São dos mentores espirituais e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos, assim, na tarde e noite, de hoje, falarmos de um tema que é, para mim, assim, muito importante e até fundamental em relação ao nosso porquê da nossa existência aqui na Terra. Claro, trazendo aqui a visão espírita. Falarmos sobre pessoas invisíveis. Então vamos ver esse tema, pessoas invisíveis. A nossa noção é de que estaremos aqui falando sobre os espíritos, mas na realidade nós vamos falar sobre nós mesmos, nós próprios, sobre a nossa vida, sobre muitas vezes que nos sentimos e pensamos ser inúteis, sem forças. Vamos então fazer uma digressão um pouco sobre as nossas próprias vidas. Qual é o sentido dela? Qual é o sentido da nossa vida, meus irmãos? Sofrer? Esse é o sentido? Ou alguém aqui não sofre? Ou alguém aqui não passa dificuldades? E nunca passou? Por que nós passamos essas dificuldades? Nós muitas vezes nos pensamos que somos tão pequenos que não podemos mudar absolutamente nada. Com tantas iniquidades que vivemos e vivenciamos, É só ligar a televisão, os crimes de colarinho branco, de improbidade, que é a malversação do dinheiro público, que é a utilização inadequada do dinheiro público, Talvez um dos maiores crimes, porque quando a gente furta, rouba uma pessoa privada, uma pessoa especificamente, nós roubamos apenas a ela, mas quando roubamos, afanamos o dinheiro público, nós roubamos a todos nós. Mas muitas vezes nós temos noção que a questão do público é de ninguém, Quando nós estamos num colégio público e a gente vê ele detonado, quebrado, sujo, é colégio de ninguém, é público, é colégio nosso, dos nossos filhos. Muitas vezes vemos pessoas roubando no colégio público, depois os seus filhos vêm ali estudar. Então essa compreensão que nós devemos fazer e refletir sobre as nossas vidas é o que se inspira no dia de hoje, para entendermos que cada um de nós, meus irmãos, somos e temos uma vida plena pela frente. Para nós encarnarmos, os irmãos que têm um pouquinho de leitura da doutrina espírita, não é algo assim, morri, desencarnei agora, amanhã estou voltando aqui para a Terra. Há todo um planejamento na espiritualidade. Ou vocês acham que entraram na casa, no ambiente familiar, na sua casa, por acaso? Ou vocês acham que essa pequenininha está com a mamãe aqui, ela entrou nessa família por acaso? Ela não entrou por acaso. Há todo um planejamento espiritual para ela vir exatamente naquela família, para ela conviver com aquelas pessoas. Nós vemos tantas histórias nesse sentido, são muito claras. Quantas vezes a gente vê, muitas vezes, um casal que tem 2 filhos, 3 filhos, em que o pai, em relação a um filho que faz uma peraltice, fica brabo, xinga, e o outro que faz a mesma peraltice diz: ai, que lindo. Porque muitas vezes há uma afinidade de vidas pretéritas e o outro uma não afinidade, e que exatamente adentra naquela família para quê? Para que os dois possam se afinizar. É a oportunidade. O nosso lar é a oportunidade que a espiritualidade e nós mesmos buscamos. Então pensemos, quando nós dizemos que um problema aconteceu em nossa vida, não aconteceu por acaso, nós assim escolhemos, para que nós possamos superar, porque nós dissemos que nós vamos superar, e houve toda uma preparação na espiritualidade para isso.
No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, lá no item 21, no seu finalzinho é dito: se percustrasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Nada na nossa vida é por acaso. A gente acha que aquelas dores nossas são insuportáveis, aqueles problemas que nós temos num problema de saúde, numa condição física inadequada, são um sofrimento maior, a cruz maior que qualquer um pode carregar. Não são, meus irmãos. Se nós e a espiritualidade aceitou com que nós passássemos por essa provação, é porque nós escolhemos e que nós temos condição de escolher, e que nós buscamos para que isso se efetive. Agora, não é simplesmente sofrer, não é simplesmente eu ter um problema e aí pronto, eu resolvido o meu problema na espiritualidade, aquilo que eu fiz inadequadamente. Não, Deus não castiga. Todos os nossos problemas não vêm por castigo, vêm por aprendizado. Se eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade, eu sou um paraplégico, e fico na minha casa revoltado porque não tive todas as condições e qualidade de vida que os outros têm, essa encarnação não vai me tentar absolutamente nada. Agora, se eu tenho essa deficiência, vou para frente, vou buscar meu trabalho, vou buscar estudar, vou buscar me qualificar, vou buscar com que a prefeitura dê acessibilidade às pessoas com deficiência, que outras pessoas que não têm acessibilidade consigam ter na nossa comunidade, que sejam respeitados, que possam ir no seu cinema sem ter que ser carregados. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença? Quantos de nós, muitas vezes, que não estamos nem aí para esses problemas, mas quando temos um filho, vamos ser os primeiros a lutar por ele? É um compromisso, meus irmãos, que muitas vezes nós não nos depararíamos se não tivéssemos aquele problema. Deixaríamos relegado a terceiro plano quando tantos de nós deixamos. Quanto tanto de nós deixamos. Então, a dor, o sofrimento, não é um sinal de castigo, é um sinal de que nós temos capacidade e Deus, a espiritualidade, acredita em nós. Infelizmente, muitas vezes nós não acreditamos em nós próprios. Todos estamos aqui na Terra, todos estamos aqui com uma finalidade, todos. Ninguém está de passeio aqui na Terra. Todos temos questões a melhorar, porque nós somos espíritos em evolução. Todos nós chegaremos à luz. Ah, não, mas se eu for mal aqui, não vou ficar no inferno? Não. Eu passo sim pelo estado umbral, eu passo sim pela situação como me coloco, mas eu sou destinado à luz. Eu vou crescer. Vai depender de quem? Das preces que fazem por mim? Vai depender de mim mesmo. Isso que a doutrina espírita nos esclarece. Nós temos mães, temos pais aqui. Muitas vezes o nosso filho, por essas situações que o mundo oferece, né, adentra no caminho da droga, sai do caminho da retidão, do estudo, da qualificação, e acaba vindo a falecer por degradação. Ele vai para o inferno, naquela visão de que não cumpriu uma vida digna. Agora pergunto: alguma mãe que está aqui vendo seu filho no inferno ficaria feliz no céu? Alguma mãe estaria feliz vendo seu filho no inferno? Ora, se as nossas mães que estão aqui não ficariam, Deus ficaria? Deus, que é Pai, que é amor, que é carinho, Deus que é luz, estaria feliz vendo seu filho no inferno? Se a nossa, uma mãe terrena, com tanta dificuldade, com tantos erros, não ficaria?
Agora, esta mãe que teve uma vida digna, que buscou inclusive orientar esse filho, que infelizmente se deixou levar, ela vai para uma espiritualidade, sim, em melhores condições, e em melhores condições inclusive de ajudar o seu filho a se reerguer. Quantas e quantas vezes nos grupos mediúnicos, quando nós vamos falar com espíritos obsessores, espíritos que estão empedernidos, que estão revoltados, com ódio, com rancor, com raiva, e muitas vezes o orientador conversa com aquele espírito e fala da mãe, e quando fala da mãe desse espírito, ele pela primeira vez começa a sair, a desfocar aquele ódio que ele tem em relação a determinada pessoa e lembrar de sua mãe. E muitas vezes ele começa a chorar pela lembrança, pela saudade. E quando ele chora, o que acontece? O canal abre, a luz vem, e quem aparece para ele? Muitas das vezes a mãe, que já estava ali, só que ele não enxergava, porque o seu ódio, o seu rancor, a sua raiva, o seu sentimento. Então, meus irmãos, isso nós vemos na espiritualidade, mas nós estamos encarnados e nós podemos nos ver, nós podemos nos auxiliar, nós podemos nos levantar, dar a mão materialmente. Temos essa oportunidade de fazer e podemos ser sim uma mola propulsora na transformação nossa e do próximo. As redes sociais, aqui do nosso celular, muitas vezes nós falamos, com tantos fake news, que nós temos que controlar, que isso também está exagerado, etc. Tudo é a forma do uso. Antes de existir isso, existia o quê? A fofoca. A pessoa, aquilo lá, tu viu ontem o Alexandre lá estava fazendo aquilo lá, não sei, o Alexandre estava fazendo aquilo, aí já passava para o outro que não estava fazendo isso, estava fazendo isso, mais isso e mais isso. Aí quando chegava lá, o Alexandre então já tinha matado 50 mil pessoas, pelas fofocas que vão ser de boca em boca. Isso mudou para trazer para cá. Mas esse instrumental é importante, porque muitas vezes eu conversando com meu filho com alguma dificuldade, o que eu faço? Vamos procurar fontes seguras e vamos buscar uma resposta, e vamos ler também a resposta para ver se nós temos entendimento, se aquilo passa pelo bom senso, pelo crivo, pela razão. É o aprendizado para utilizar muitas vezes a própria rede social que nós temos que ter e desenvolver, mas não simplesmente eliminá-la. Não, aqui na minha casa agora não tem mais. É saber utilizar os instrumentos que estão à nossa disposição, porque se eles estão à nossa disposição é para usá-los de forma positiva. E nessas redes sociais tem um vídeo que me parece muito interessante, que fala sobre de como a gente pode mudar o mundo. Como a gente consegue mudar o mundo? De um almirante americano que de nome William McKeven. Esse William McKeven, ele fala que para iniciar, porque a gente pode mudar simplesmente arrumando a nossa cama. Como é que a gente pode mudar o mundo, arrumando a nossa cama? Porque ele diz na sua palestra, na sua fala, que a primeira coisa que ao nós acordarmos, o que a gente pode fazer? Arrumar a nossa cama. E arrumar de forma adequada, como muitas vezes os marinheiros vão lá, arrumam a cama, o travesseiro, aquilo fica numa perfeição. Qual é a primeira situação do dia que ele vai lembrar? Orgulho por aquilo que ele fez, de forma adequada, de forma correta, bem feita. Ele sente a alegria e a satisfação do bem feito. Quando a gente faz alguma coisa bem feita, a gente vai para um próximo passo e temos já a oportunidade de fazer outras coisas bem feitas.
Então já inicia por uma tarefa que ele cumpre corretamente e tem oportunidade de continuar essa tarefa fazendo novamente outras coisas. Aliás, os nossos amigos que serão futuros palestrantes, né, que começaram a fazer as leituras, é por aí. Quando a gente vai querer ser, não adianta querer ser um palestrante sem começar nas primeiras, se familiarizar, olhar para o público, fazer a leitura. Primeiro a gente faz a leitura assim, né? Depois a gente já vai estar lendo assim, e depois estamos aqui conversando com os irmãos. Se vai por passos, dando os passos iniciais, trabalhando essa questão. Essa é a cama que a gente faz inicialmente no primeiro dia. Depois passamos o dia fazendo outras coisas. E mesmo que ao final a gente verifique que muitas coisas não deram certo, quando a gente voltar para casa à noite, o que a gente vê? A nossa cama bem feita. E nós temos orgulho que fizemos e dormimos, e no dia seguinte novamente refazemos, novamente buscamos começar um novo dia. É interessante essa figuração, essa figura de linguagem trazida pelo almirante, porque exatamente é essa questão que é começar no simples, porque a gente acha que já tem que fazer grandes coisas, né? Já tem que chegar aqui, ser o palestrante, ser o presidente da casa. Não, começar exatamente fazendo, focando naquilo que é o do mais simples, para depois chegar nos mais complexos, na busca de uma coisa melhor, uma coisa que você possa dar com maior qualidade. Um outro vídeo também que assisti e repasso aos irmãos, se alguém se lembrar, é de um cargueiro, né, muito grande, em que tem um leme, que é o que fazer movimentar o barco para um lado ou para o outro, né? A direção do barco, mas quem faz a mudança é o leme, que vai para um lado ou vai para o outro, e o barco então vai virando. Esse leme tem 10 andares nesse cargueiro, o tamanho de um prédio de 10 andares. Então, quando o capitão mexe na direção, ele não mexe nesse leme de 10 andares, ele mexe num leme menorzinho, condicionado lá, e que pela movimentação na direção desse leme pequeno, pela essa movimentação ele faz movimentar o leme maior. Ou seja, o que ele traz, que é na modificação de um pequeno elemento, você consegue modificar uma grande situação, um grande elemento. Faz um pequeno leme de poucos metros, de 1 metro, faz movimentar um prédio de 10 andares. E aí ele traz o exemplo dessa modificação, um exemplo trazido nos Estados Unidos, em Nova York, quando da questão lá do tolerância zero, do programa de tolerância zero nos Estados Unidos. Quando o prefeito de Nova York assumiu, ele tinha uma situação da cidade, muitos crimes, os bairros da cidade suja, e ele, para fazer as modificações, teria um gasto astronômico, tanto para a questão da educação, dos serviços sociais, da recuperação das áreas, que era praticamente impossível. Então o que ele fez? Focou no pequeno. Ele buscou focar nos pequenos crimes que levam geralmente aos grandes crimes. E ele buscou focar no metrô de Nova York. Como é que era o metrô de Nova York? Os metrôs todos sujos, pintados, carcomidos. As pessoas muitas vezes pulavam as catracas, mais de 170 mil pessoas por dia pulavam as catracas e não pagavam para poder usar os vagões do metrô. O que ele buscou fazer? Não saía nenhum metrô, limpar todos os vagões, e se algum tivesse sujo, não saía, até limpá-lo e colocar em condições. E buscou também reprimir a questão de pular a catraca, de responsabilidade das pessoas terem que pagar pela catraca. Como é que foi virando o ambiente local? As pessoas começaram a andar em vagões limpos, em ver a qualidade do serviço público,
que passou a ter qualidade, as pessoas se sentiram melhor e a criminalidade no metrô diminuiu 75%. Com base nisso, o prefeito de Nova York buscou implementar esse mesmo programa na cidade, em outras áreas, especialmente nos bairros, nos guetos. Da mesma coisa de limpeza, contra a pichação, buscando adequar os ambientes públicos dos colégios, etc. E o que aconteceu? Houve uma redução na criminalidade de 50% e de homicídio em 75% em Nova York. Então essa ação, na realidade, focando em pequenas áreas, você começa a transformar a cidade, não de uma hora para outra, não de uma ação específica, mas de ações que começam a dar qualidade às pessoas poderem perceber que o serviço público é para elas próprias, a elas entenderem da importância daquele ambiente, ela poder transitar com qualidade e com segurança até para poder chegar à sua casa com maior tranquilidade. Mas não ficou aí nisso. Nesse vídeo ainda nos passa uma outra situação. Uma professora, Madeleine Cartwright, ela assumiu um colégio como diretora em Nova York, um colégio público lá. E esse colégio, quando ela chegou, bastante sujo, pinturas, etc. E ela foi no banheiro. E no banheiro um cheiro fétido, né, de urina, no banheiro dos meninos. Ela chamou o funcionário. E o funcionário, eu já limpei, mas os ladrilhos, eles estão infectados da urina e não tem como sair. Então o que ela fez? Chorou? Se desesperou? Brigou? Não. Ela pediu alguns esfregões para o funcionário e água quente. Com isso, ela mesma começou a limpar ladrilho por ladrilho naquele banheiro das crianças, dos jovens, dos meninos. E os meninos às vezes vinham para o banheiro, entrar no banheiro, vinham a professora, iam no outro canto para fazer a urinar, mas começaram a observar e ela ficou ali até limpar ladrilho por ladrilho. E isso fez com que os alunos percebessem essa situação, que os professores também vissem essa atitude da diretora e os próprios pais. Viram o comprometimento que ela tinha em relação ao colégio, a qualidade de vida, que aquele banheiro era para todos, para que eles pudessem entrar naquele banheiro e se sentissem bem, que eles pudessem entrar naquele banheiro que era infecto, que saísse e saísse pior depois que entravam, que eles também se cuidassem, que limpassem, que não jogasse no chão, que respeitasse, lembrando da atitude da diretora, sentar ajoelhada limpando ladrilho por ladrilho. E ela não ficou nisso. Madeleine Cartwright, depois dessa atitude, que talvez pensada ou impensada, resolveu buscar fazer, porque as crianças, muitas delas vinham com roupas sujas, resolveu então buscar uma doação de roupas na comunidade e a compra de uma máquina de lavar e secar. E aí, com a ajuda de voluntários, os próprios professores e pais dos alunos, as crianças vinham com roupas sujas, elas davam aquela roupa doada e eles limpavam essa roupa na máquina de lavar, e no final da aula eles iam para casa com roupas limpas. Atitude que ela tomou, medida que ela tomou, que parecia simples dentro de um ambiente, uma pequena atitude fez a mudança do sentimento do colégio, de todo o colégio, daquela comunidade local, né? Fazendo com que aquelas pessoas buscassem identificar naquela atitude uma atitude de mudança. Ela então foi um twin tab do colégio, daquela comunidade. Com a sua atitude ela fez movimentar todo um colégio, toda uma comunidade em prol de uma educação pública de qualidade. Mas como nós podemos, meus irmãos, sermos o twin tab?
Como nós podemos ter e buscar ter essas atitudes? Como a gente pode buscar ser diferente, fazer o diferente? Primeira coisa que é dito no próprio vídeo, coloca: identifique uma necessidade e ajude. Aonde essa necessidade? Lá no planeta Marte? Não, na Terra, aqui, no centro espírita que nós estamos frequentando. Porque muita gente vê assim, ó, aí falando centro espírita, mas estava muito sujo, né? Aí tem lá falando banheiro, estava muito. Tá, o que nós fizemos? Aí eu ajudei, critiquei, né? Tá errado isso, tá errado isso, tá errado isso. Foi as minhas críticas. O que nós fizemos de diferente? O que nós fizemos? Olha, ó, tem esses problemas aí, aqui, ó. Me predispõe, quem é o diretor? Me predispõe a ajudar. Tem um exemplo que foi citado, até eu estava assistindo no outro dia, aquele programa de esporte com o Roberto Alves, bate-bola, né? Conversa, acho que é mais ou menos isso. E ele falava de um caso que eu achei que muito interessante, repassa aos irmãos, que ele falou de um diretor lá da TV Cultura, da época antiga aqui de Florianópolis. Quando a TV Cultura surgiu, ela teve que contratar muitas pessoas, né? E o diretor lá mandou contratar, só que em determinado momento acabou, não contrata mais ninguém, já temos o grupo já definido. E chegou uma pessoa, um jovem, que queria trabalhar. E aí a gerente, né, disse: olha, infelizmente não temos nenhuma vaga, já foi fechada aqui a contratação. Disse: não tem problema, se eu poderia me dar uma vassoura, que eu faria a vassoura. Mas tudo bem, mas não podemos. Não, eu agradeço, mas eu não estou fazendo nada, eu posso ajudar aqui. E aí ele ficou lá varrendo, todo dia ia lá na TV Cultura e ficava varrendo. Aí o diretor passava, cumprimentava, aí via o guri, né, todo dia de manhã cedinho, quando ele chegava, tá lá o jovem limpando a emissora, chamou o gerente: olha, quem é aquele jovem? Estou gostando muito desse funcionário, um cara muito educado. Não, mas ele não é nosso funcionário. Como que não é nosso funcionário? Não, o senhor mandou não contratar mais ninguém. Aí ele falou: essas pessoas eu quero na minha empresa. Essas pessoas são fundamentais e essas pessoas não podem deixar de estar na minha empresa. A proatividade. Ele mostrou para as pessoas, naquele sentido, que ele queria trabalhar, que ele queria um espaço, queria uma oportunidade, queria buscar, seja de qualquer forma, mesmo de limpar o chão da empresa. E chegou até o seu final como diretor maior da empresa na época da TV Cultura. O Roberto Alves falava, hoje aposentado, lembrando esse fato, um fato histórico da cidade. Mas essas atitudes, essas maneiras é que nós fazemos transformar, que nós transformamos e temos a oportunidade de transformar as nossas vidas, e nós podemos ser os verdadeiros Trintebs. Mas existem outros exemplos ainda que podemos seguir. Outro dia assistia na televisão uma reportagem sobre uma criança, Samira, de 3 anos, em que o pai, desempregado, esteve lá na creche, a criança estava na creche, e a criança ia fazer uma festa fantasia, e a menina queria um vestido, mas o pai não tinha dinheiro para comprar um vestido, estava desempregado, não ia comprar, né, um vestido de princesa, alguma coisa nesse sentido. Mas ele nos fez rogado. O que ele fez? Era outubro, agora, no mês de outubro. O que é o mês considerado o mês de outubro? Ninguém sabe? Outubro rosa. Então ele foi no supermercado e pediu alguns sacos plásticos de rosas, né? E com esse saco plástico ele fez o quê? Um vestido de princesa. E essa criança então levou na festa, fez a festa. As professoras simplesmente ficaram maravilhadas com a iniciativa, né? E a singeleza da atitude do pai, e buscaram, realmente fizeram uma festa, comunicaram para um jornalista. Esse jornalista fez uma reportagem, aí a família, o pai conseguiu um emprego, a menina ganhou um vestido de princesa mesmo, fez uma transformação.
Mas é a atitude do pai que não deixou a passividade. Não, eu sou miserável, não tenho condição, vai ficar assim. Não, nós temos alguma oportunidade. O que a gente pode fazer? Como a gente pode fazer? A vida nos oferece e nos dá as oportunidades. Talvez não com a riqueza que gostaríamos de dar aos nossos filhos, com a qualidade que gostaríamos de dar, mas podemos dar sim. O amor, o nosso interesse. Olha a dedicação desse pai que foi lá, pegou um por um, foi lá e costurou para dar para sua filha, e com certeza para ele ela estava a menina mais linda daquela festa. E olha a importância daquele vestido, né, que tem para todos nós quando isso acontece. Ainda finalizando, quando a gente fala da nossa vida, dos problemas que todos nós de uma certa forma enfrentamos, da nossa encarnação, que muitas vezes nos sentimos incapacitados de fazer, de agir, porque nos menosprezamos, entramos em depressão e muitas vezes nos acometemos pensamentos de suicídio, porque achamos que não conseguimos superar as dificuldades, porque não somos ninguém, não temos capacidade. No capítulo 5 ainda, nas instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer, no item 18, quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão no mundo sofrem, todos, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas há poucos que sofrem bem. Como é que se sofre bem, Roberto? Como é que a gente consegue sofrer bem, né, meus irmãos? Sofrer bem aqui trazido é superar essa dificuldade. É aquela pessoa, como aqui em Florianópolis, que fundou a Associação de Cegos, que era um advogado, tinha visão, perdeu a visão e devia ficar em casa chorando. Ele buscou o quê? Se reabilitar, buscou ver, e aí viu que muitos dos direitos dos cegos não eram garantidos. Ele buscou fundar uma fundação e buscou durante a sua vida a dedicar-se ao trabalho em prol daquelas pessoas de dificuldade. Então essa dor, esse sofrimento que ele teve, a espiritualidade, ele conseguiu seu tintep. Aquele que se revoltou porque ficou cego e ficou então isolado numa cama, ou no quarto, ou em casa, não saio daqui, não saio daqui, ninguém me tira, não adiantou nada, absolutamente nada, foi simplesmente uma dor. E não diga a ele que aquilo é uma perseguição de Deus, porque é uma prova escolhida, que nós sabemos a nossa própria reencarnação. A exceção é quando não há uma reencarnação escolhida por nós. Mas na grande parte, vamos ler o livro dos Espíritos, nós buscamos preparar a nossa encarnação. Se nós fugimos dos nossos compromissos, é outro problema. A espiritualidade muitas vezes tenta nos botar novamente para o trilho, e nós geralmente queremos sair do trilho. Mas a espiritualidade está sempre buscando. Não é por acaso que estamos aqui na CERT, trabalhando aqui na CERT. Não é por acaso que nós temos aqui um presidente, o irmão Jorge está lá, que foi presidente dessa casa e continua agora de forma mais humilde, trabalhando na casa. Porque nós somos, né? Nós estamos presidente, né? Nós não somos presidente, não é, Jorge? No momento que hoje nós temos a presidente, a irmã Regina, ela está presidente, ela não é presidente. Um dia ela deixará de ser. Isso nós temos que compreender, que o poder não está o poder não está para nós, mas nós, quando tivermos o poder, saber exercê-lo e não nos apegarmos a ele, não achar que ele nos pertence, que nós somos sobrenaturais, que estamos acima dos outros e do próximo, seja no centro espírita da presidência, seja no nosso lar, quando muitas vezes pais déspotas em relação aos nossos filhos. E mais uma coisa, meus irmãos,
Nós devemos ser trintabs, especialmente no nosso lar. Porque a nossa grande responsabilidade não está aqui no centro espírita, não está no nosso trabalho, não está na nossa comunidade, ela está no nosso lar. É a cama que nós devemos fazer e que nós temos oportunidade, porque ela está do nosso lado, para que a gente possa fazê-la bem bonitinha, carinhozinho para nosso nenê, para nossa menina, dar-lhe uma boa educação, ouvi-la nos seus problemas, levantar-lhe quando ela cair, não tirar os percalços. Não é para a mamãe tirar o problema que vai pela frente, não. Tem que ensinar a filha a ultrapassar o problema. Jesus não deixou, a única prece que ele nos deixou foi o... Alguém sabe qual foi a única prece que Jesus deixou? Ave Maria, o Pai Nosso. O que ele disse? Não nos deixais. Por que ele não pediu assim? Não venha a tentação. Por que Jesus não pede, não é mais fácil? Não venha a tentação, eu não tenho. Estou tranquilo. Mas ele não diz isso, meu Deus do céu. Ele pede ao Pai: não nos deixais cair em tentação, para que a gente ultrapasse esse problema. Não deixa cair, me ajude a ultrapassar. É isso que o pai tem que fazer, a mãe tem que fazer. Ajudar os nossos filhos, aqueles que estão... Porque também está aqui no Evangelho, Deus perguntará ao pai e à mãe: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Não vai perguntar para os outros, vai perguntar para nós: que fizemos do filho confiado à nossa guarda? Olhem a nossa responsabilidade como trintabs. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.